Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um módulo, quarto módulo do nosso curso História da Umbanda, que faz parte do meu estágio de extensão online, referente à minha graduação em Ciências da Religião pela Faculdade Uninter. Eu sou o Eduardo e vamos lá para mais um conteúdo. Como sempre, ilustrando, tá? Livro base do conteúdo: Alexandre Comino, História da Umbanda, uma religião brasileira, né? Origens da Umbanda, Padre Juruá e as outras fontes de pesquisa aí, PDF da internet, etc. Tá? Começamos mais um módulo, esse quarto módulo aí. A gente já viu antecedentes, precedentes históricos, né? A legislação, visão social que existia pré-Umbanda. A gente viu um módulo falando sobre a análise aí do João do Rio, sobre as manifestações religiosas que existiam no cenário carioca, né, que foi o berço da Umbanda, no início do século XX, mais precisamente em 1904. Vimos no módulo anterior aí a figura do Zélio de Moraes, quem foi Zélio de Moraes, e algumas histórias, alguns cenários onde a sua mediunidade pôde ser de fato comprovada. Agora a gente vai dar início aqui, vamos falar sobre as condições em que a religião foi anunciada. Eu acho que esse é o tema que é mais divulgado dentro do ambiente umbandista, tá? Toda vez que você fizer uma pesquisa no Google ou você fizer uma pesquisa no YouTube, esse daí vai ser um dos temas mais procurados, tá? Mais procurados não, você vai encontrar mais fácil, né? Retratando as condições em que a religião foi anunciada. Por que a gente fala anunciada e não... deixa eu dar uma aumentada aqui no... Agora. Pronto. Por que a gente fala anunciada e não criada? Porque pelo menos grande parte da comunidade tem o entendimento de que as manifestações religiosas elas são criadas num plano superior de existência e depois elas são anunciadas. Então elas não são criadas aqui, né? Elas são criadas num plano superior. E quando elas passam de lá para cá, elas são anunciadas, porque como a gente não acredita só na matéria, então a gente entende que só foi transmitida de um plano para o outro aquilo que já existia. Por isso usamos o termo anunciação e não criação, tá? Pronto. Então, objetivos desse módulo: apresentar as circunstâncias em que ocorreu a anunciação da Umbanda no plano material. Para atingir esse objetivo, vamos seguir o seguinte sumário. Então, uma introdução, um desenvolvimento, onde vamos abordar aí, da doença à cura, que aí é o relato que existe, que retrata o momento que o Zé ele passa por aquela paralisia, que ele começa a ter o que é denominado ou chamado de ataques, mas não eram ataques, era a mediunidade se manifestando através dele. E ao dia que ele anunciou que estaria curado e levantou-se como se nada tivesse acontecido. Vamos falar um pouco sobre a curandeira, que foi para onde foi conduzido o Zélio, né? E que revelou que ele tinha uma missão mediúnica. Vamos falar sobre a Federação Espírita, né? Onde foi anunciada
aí a religião umbandista e desfazer um mal-entendido que tem servido para muita gente refutar é, é, a data e o Zélio como criador, anunciador, melhor dizendo, da religião, porque alegam que não existia aí uma federação espírita naquele endereço lá em Niterói. Vamos transcrever aqui o diálogo entre o José e o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vamos falar um pouco sobre o início dos trabalhos, né? Vamos apresentar aqui a figura do pai Antônio e uma conclusão parcial, em seguida uma conclusão. Então a Umbanda, como organismo organismo vivo, nos possibilita reconhecer a sua ancestralidade na forma de uma árvore genealógica, identificando suas origens. A Umbanda é um movimento vivo, ela é uma religião viva, ela não é algo inerte. E eu acho que o que contribui para essa mutabilidade, vamos colocar dessa forma, é justamente o fato dela não ter um código, um livro base. Você tem algumas questões, você tem alguns padrões de conduta que você tem que adotar, né, com a gratuidade de serviços e a manifestação do espírito para a prática da caridade, que são inerentes a qualquer terreiro, independente da vertente, mas você não tem obrigatoriedade quanto a sacramentos, ritos, iniciações. Então ela é viva e ela pode, da mesma maneira que ela agrega muitos elementos, ela pode também se desapegar de muitos elementos, né? Se aquela casa específica, aquele dirigente específico achar que tá demais, não, vamos fazer uma coisa mais simples, também não tem problema nenhum, porque a religião, como organismo vivo, ela permite que isso seja realizado. E é o que o Alexandre traz no livro dele lá do Umbanda e Umbandista, o que é, quem é, que és, o que é. Onde tem um caboclão na capa lá? Sempre me confundo no nome do livro. Que é o conceito de unidade e diversidade. Né? Então a diversidade umbandista permite que cada terreiro ele consiga praticar as suas crenças de acordo com a sua tradição, de acordo com a linha doutrinária que aquele dirigente específico pesquisa. Vai ter uma casa que vai ser mais esotérica, vai ter uma casa que vai ser mais juremeira ou catimbozeira, vai ter uma casa que vai ser mais voltada para, né, kardecismo, vai ter outra que mais africanista. Então é um organismo vivo de fato. Tá? E essa afirmação aí está presente aqui, foi retirado daqui, tá? Então, no ano de 1908, o jovem Zélio de Moraes se preparava para ingressar na Marinha do Brasil, quando alguns acontecimentos estranhos começaram a ocorrer. Então, quando a gente tratou sobre a figura de Zélio de Moraes, a gente viu que muitos dos seus familiares, a gente inclusive leu uma entrevista que ele deu, onde ele explorava esse fato, muitos dos seus familiares eram de origem militar. E ele estava se preparando, né, justamente para isso, para ingressar na carreira militar. Ele acabou se tornando aí um farmacêutico aí de profissão e foi de encontro a maior parte, pelo menos, da sua família, já que muitos eram militares, outros eram da área médica, outros pertenciam ao clero e tal. Mas acredito eu, né, que isso também deva ser uma influência dos pais, já que a tendência quando a gente tem um filho, é preparar ele para aquilo que a gente julga ser né, o melhor, entre aspas, mas o que vai conseguir prover um sustento, uma vida tranquila para o nosso filho. Muitas das vezes tomamos decisões erradas ou raciocinamos de uma maneira não tão legal, mas a ideia geral é essa. Então, ele estava se preparando, né, para ingressar na Marinha, para seguir os passos de muitos seus familiares, quando, né, alguns acontecimentos começaram aí
a ocorrer e perturbar aí a sua família, né? A paz da sua família. Então ele assumiu uma postura curvada, similar a um idoso, falava um linguajar um pouco complicado, que o seu pai e sua mãe não entendiam, muitas das vezes pela forma ou pelas coisas que ele falava, parecia que ele tinha vivido em uma outra época. Em outros momentos, né, ele se comportava de uma forma mais ligeira, de uma forma um pouco mais madura, demonstrando conhecimento de vegetais, de elementos da natureza. E como a gente entende que naquela época você não tinha um Google para você jogar os sintomas lá e pesquisar o que viria a ser aquilo ali, por mais que o Google, né, às vezes dê os mais absurdos, as mais absurdas causas, né? A gente vai entender que logo você vai ser associado ou à loucura ou, né, influência aí demoníaca. E tanto é verdade que os dois passos, né, que deram sua família quando esses eventos começaram a acontecer com a frequência maior, foi encaminhar ele a um padre para ser exorcizado e a um médico para ver se ele estava louco. Entende? A gente não pode raciocinar com o nível de informação que a gente possui hoje. Eu sempre bato nessa tecla. Então a gente tem que pensar, raciocinar com a cabeça da época, tá? Então os ataques começaram a acontecer com mais frequência e a família, acreditando tratar-se de algum transtorno mental, resolveu chamar o tio de Zélio, o doutor Epaminondas de Moraes, que era diretor do Hospital da Vargem Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Então, como eu já falei, ele tinha, né, muitos familiares, tios, que eram médicos, e um desses foi acionado para poder analisar o estado mental dele, tá? Então, após exame detalhado, o doutor Epaminondas concluiu que o jovem não se enquadrava em nenhum caso de loucura ou esquizofrenia e que o melhor a ser feito seria encaminhá-lo a um padre. Entenderam, né? Então, Zélio passou por algumas sessões de exorcismo, suspeito eu, né, como alguns relatos contam aqui, mas suspeito também que provavelmente esse padre aí era um dos seus familiares, né? Até porque quando você passa por uma situação de doença mental ou espiritual, a lógica é você procurar alguém em quem você confie para você entregar ali o seu parente, o seu ente querido, para poder ser tratado, né? Receber a esperada cura, né? Então o Zélio passou por algumas sessões de exorcismo que também não conseguiram pôr fim às manifestações que ocorriam. Relatos contam que o padre também era um parente seu. Então, passado um certo tempo após os exorcismos, Zélio de Moraes foi vítima de uma repentina paralisia que durou alguns dias. Então, ele continuou tendo esses ataques sucessivos. Quando um dado momento, né, um momento X lá, ele ficou paralisado e ficou um tempinho, alguns dias paralisado. Então, certa manhã ao acordar, ele anunciou para a família: ó, amanhã estarei curado, né? No dia seguinte, levantou-se como se nada tivesse acontecido. Essa daí é a figura do Zélio de Moraes, tá? Sua mãe o levou em uma curandeira conhecida na região chamada Dona Cândida, que incorporava uma entidade que se apresentava como tio Antônio. Isso daí é um relato que eu peguei na internet, porém nesse livro do Alexandre, a Zilmé informou que foi sua avó que conduziu o Zélio até a benzedeira. Se vocês forem pegar alguns relatos do Zélio nas fitas e comparar com o que a gente lê nos livros também, e se você pegar dois relatos diferentes do Zélio, você vai encontrar também algumas coisas que eu não sei se pela idade ou se a gente sabe que a tradição oral, ela naturalmente coisas vão se transformando ou não são passadas da mesma forma e ocorre de fato esse conflito de versões, tá? Então vocês vão ver muitas versões falando que na internet que foi a mãe dele que levou, no livro do Alexandre
fala que foi a avó que levou, eu já vi versão falando que foi a avó que incorporou. Então, né, o pessoal vai pegando essas versões aí, fazendo suas comparações e criando seu juízo de valor, tá? O importante é que ele foi em alguém que recebia essa entidade chamada Pai Antônio, que disse para ele que ele possuía o dom da mediunidade, dentro daquele linguajar característico, e que ele deveria, né, utilizar essa mediunidade para poder trabalhar em prol da caridade. Então, o amigo do pai do Zélio, que era simpatizante da doutrina espírita, o aconselhou a levar o seu filho na recém-fundada Federação Espírita de Niterói. Aqui que entra um dos grandes conflitos, né, e que serve de ferramenta para que as pessoas tentem refutar o Zélio como criador e a data de 1908, lá 15 de novembro, como sendo a data da criação. Por quê? Eles alegam que não existia Federação Espírita, né, sede da Federação Espírita na data citada. Porém, existe uma confusão aí. De fato, não existia a sede da Federação Espírita. Por isso, ela utilizava uma sala dentro do Centro Espírita Santo Agostinho. Compreende? Então, quem olhava a estrutura de fora, ali é a Federação? Não. Ali é o Centro Espírita Santo Agostinho, que cedeu uma sala no interior das suas instalações para que a Federação Espírita, recém-fundada, iniciasse suas atividades, tá? E assim, 15 de novembro de 1908 foi feito. Ao chegar na sessão, o menino foi convidado por José de Souza, o então presidente da federação, para sentar-se à mesa. Quem nunca viu, ou quem nunca foi, existe esse trabalho de mesa, né, em alguns centros espíritas, né, onde é feito um trabalho com desobsessores, é feito um trabalho de psicografia, né, e é exigido de quem está ali sentado todo um padrão de conduta, né, disciplina e tal. Tão tomado por uma força que não conseguia controlar, levantou-se e disse: aqui está faltando uma flor, né? Isso aí poderia ser encarado dentro de uma visão espírita de trabalho uma falta gravíssima, né? Já que quando você completa a mesa ali, você inicia os trabalhos, né? A pessoa teoricamente só levanta da mesa quando o trabalho é dado por encerrado, tá? Então seria entre aspas, né? Uma ofensa, né? Uma perturbação aos trabalhos, tá? Então, saindo em seguida em direção ao jardim, voltando com uma flor nas mãos, que colocou no centro da mesa. Então, ele sentou na mesa, começou a sentir o que a gente, né, que nós umbandistas chamamos de vibração, começou a sentir uma vibração, né, uma força incontrolável, levantou-se, falou: ó, aqui está faltando uma flor. Saiu, foi no jardim, pegou a flor e colocou no centro da mesa. Nesse momento, um grande tumulto começou a ocorrer, pois os médios que estavam sentados ao redor da mesa começaram a manifestar espíritos de caboclos e pretos velhos. Então foi aquele alvoroço todo. E lembra, vamos relembrar o que a gente está trabalhando desde o começo dos módulos, né? A visão que a massa da sociedade tinha do negro na época, que muita gente tem hoje ainda também, infelizmente, né? Mas na época, tudo que vinha do negro era atrasado, era primitivo, era bárbaro, era menosprezado, né? Era alvo de ofensa. E o presidente da mesa, se ele tinha uma vidência, né? Uma clarividência, como você queira chamar aí, que ele conseguia ver o espírito plasmado, ele conseguia ver a forma plasmada ali do espírito, né? Se ele não conseguiu ver dos pretos velhos que estavam incorporados, pelo menos ele escutou a forma como eles se expressavam. Aquele linguajar do preto velho característico, né? Xunxê, Mijinfi. Então, a gente entendendo que o kardecismo na época
ele era elitista e para o espírito ter a liberdade de passar uma mensagem na mesa, ele tinha que ter um grau intelectual desenvolvido, ele tinha que ter sido um doutor, um escritor, um médico, ele tinha que, né, ter um notório saber. Quando desce um espírito falando Mijin Fi, Vai Chun Shi, eles imediatamente associam como algo atrasado, sem fazer nenhuma análise qualitativa das mensagens que estavam sendo transmitidas apesar do linguajar. Não, falou Mijin Fi, Foi Chun Shi, já é atrasado, primitivo, bárbaro. Tá? Então, nesse momento, grande tumulto começou a ocorrer, pois os médios que estavam sentados ao redor da mesa começaram a manifestar espíritos de caboclos e pretos velhos. O senhor José achou tudo um absurdo e começou a advertir os espíritos manifestados, citando inclusive, como eu disse, seu atraso espiritual, e os convidou a se retirarem da sessão. Começou aí um diálogo entre o senhor José de Souza e o espírito que manifestou-se através do Zélio de Moraes, tá? Então o espírito indagou: por que repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e de sua cor, né? Então o espírito indaga isso porque isso aí era comum na época. O negro, o indígena, ele não tinha voz. Hoje ainda, gente, é muito difícil isso aí, né? Mas naquela época é muito pior. Então a primeira indagação é essa. E quando você para ler esse diálogo, é de muito se espantar que a gente consegue ver alguns praticantes de Umbanda atacando a figura do Zélio e do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Porque isso aqui o espírito ele se rebela contra o sistema, cara. Para pensar nisso. Ele se rebela contra o sistema, pô. Ele, vocês não vão me escutar porque vocês não querem escutar esses camaradas aqui porque eles são pretos ou porque são índios? Como é que é essa história aí? Entende? Então esse camarada aqui, esse espírito manifestante, ele se manifestou, né, contra o sistema vigente. Ué, agora quer dizer que só branco e culto ou de profissão pode falar através das psicografias ou das manifestações mediúnicas. Isso aqui é um marco, cara. Isso aqui é um marco. Aí o senhor José ele fala: quem é você que ocupa o corpo deste jovem? O espírito fala: sou apenas um caboclo brasileiro. Você se identifica como caboclo, mas eu vejo em você restos de vestes clericais, né? De trajes da igreja, de roupas de padre, né? Frei, etc. Então o espírito fala: o que você vê em mim são restos de minha existência anterior. Fui padre, meu nome era Gabriel Malagrida e, acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição por ter previsto o terremoto que destruiu Lisboa em 1775. Olha a importância disso aí. Analisa a importância disso aí. Isso é um marco, cara. Ele, a essência dele o presidente da Federação Espírita conseguia enxergar como sendo um padre. Mas ele assumiu a identidade do oprimido para se fazer ouvido. Ele podia falar: fui um padre da igreja tal, Portugal, branco, que ele ia ser né, plenamente aí, escutado, assistido, etc. Mas em nenhum momento ele se utiliza disso.
Ele assume a personalidade do oprimido para brigar pelo oprimido, para indagar por que o oprimido não tem voz. Entende? Isso aqui é um marco. Mas em minha última existência, Deus concedeu-me privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. A gente fala de existências porque a gente acredita, pelo menos creio que a maioria dos umbandistas acredita em encarnações sucessivas, né? Ao Sansara lá. Acreditam nisso, né? E o senhor José pergunta a ele, já que você se apresenta como caboclo, né? Que eu tô vendo, tuas vestes de padre, mas já que você se apresenta como caboclo, então qual é o seu nome? Então, primeiro ponto, tá? A anunciação, a manifestação do caboclo, ela já é um ato de resistência por si só. Primeiro, porque ele se manifesta, podendo se manifestar como branco e membro do clero, ele não o faz, ele vem como um caboclo, que é uma de suas existências, né? E que na época, né, é bastante oprimido e mal visto. Hoje muito acontece também, mas na época era pior. E segundo, agora. Por que agora? Porque ele se apresenta e indaga, mas nomenclatura para ele, entende? Isso é uma coisa da matéria, do homem. O nome é o que menos importa. A gente vê muitos médiuns aí naquela pressa de saber como é que quem é o nome do seu guia, quem é o caboclo, quem é o preto velho, quem é não sei quem. E quando o senhor José indaga qual o nome dele, já que ele se identifica como caboclo, ele responde o seguinte: se é preciso que tenha um nome, se é preciso que tenha, porque o foco não é esse, o foco deveria ser a mensagem, mas se é preciso que tenha, então digam que eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas. Pois para mim não existirão caminhos fechados. E de fato não existiram, né? Se a gente fizer toda uma análise histórica e de como a religião, né, em que posição a religião se encontra hoje, vai ver que não existiram de fato caminhos fechados para que o culto instituído por ele naquele 15 e 16 de novembro pudessem se expandir. Como eu sempre falo, você tem Umbanda em todos os territórios do Brasil, né, em todos os estados. Você tem Umbanda nos Estados Unidos, você tem Umbanda em diversos países da América do Sul, você tem Umbanda na Inglaterra, você tem Umbanda na Suíça, você tem Umbanda no Japão, você tem Umbanda na Austrália. A coisa tem Umbanda, entende? A coisa se expandiu. Não adiantou querer sufocar. Não adiantou querer sufocar. A coisa, ó, explodiu, tá? Então, se julgam atrasados esses espíritos de negros e dos índios, devo dizer que amanhã, na casa onde mora meu aparelho, haverá uma mesa posta a toda e qualquer entidade que queira se manifestar, independente daquilo que tenham sido em vida. Esse ponto aqui porque explica, né? Porque muitos no começo tratavam a Umbanda como seita, como se ela tivesse rompido com o espiritismo, com Kardec, tá? Até porque toda a base doutrinária que se tinha na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade era o Pentateuco kardecista. A legislação não permitia que um camarada chegasse ali em 1908 e publicasse um livro versando, tratando sobre a Umbanda. Isso aí mudou, foi evoluindo com o tempo, tá? Até porque ninguém sabia também, a coisa foi evoluindo. Quando começou a ter essa mentalidade de registrar o que as entidades falavam, os questionamentos, questionar a entidade sobre isso, sobre aquilo, fundamento disso, fundamento daquilo, e anotar. Porque antes, como é que era o normal, o natural? Era tradição oral. Pai passa para filho, filho passa para. O sacerdote pega o seu escolhido, passa para ele, fica tudo no segredo. Hoje você não tem mais como esconder. Hoje não tem segredo. Acabou que dessa encruzilhada não falou lá, como é que é?
para mim não haverá caminhos fechados. Hoje, se o filho perguntar pro pai, para a mãe de santo, o que é X coisa dentro do seu culto, e o pai falar que não vai responder, ou que não está na hora, se o filho não tiver o discernimento, ou não respeitar o seu pai de santo, né, ou tiver muito curioso, ele vai na internet, vai nos fóruns, grupos de WhatsApp, e ele vai encontrar. Antigamente era concentração doutrinária, né? Você não tinha ferramentas de busca, você não tinha próprio... A gente viu no livro lá no conteúdo falando sobre o João do Rio, que existiam os índices de analfabetismo no Rio de Janeiro ali em 1904, né, que foi quando ele fez essa pesquisa aí, eram enormes. Entende? Então, a coisa, ela começou a evoluir depois. Hoje, você não tem mais esse, né, retenção de informação. É claro que os médios, principalmente os iniciantes, têm que ter a maturidade que as coisas têm o seu tempo para acontecer. A gente vive numa sociedade que as coisas acontecem muito rápido, a informação ela circula muito rápido e a pessoa quer tudo muito rápido e não é assim que funciona. Então, muitas das vezes, o pai de santo ou o dirigente, ele sabe aquilo que você perguntou, ele tem condições de responder aquilo que você perguntou, mas não está no momento de fato, pela tradição da casa, de você saber. E você tem que ter esse discernimento, essa paciência de esperar até o momento que ele vai te revelar. E sendo o pai de santo uma pessoa idônea, responsável, vai te revelar. Não tem esse... Agora, se você não consegue respeitar o tempo que o teu dirigente te impõe, ou você está na casa errada ou você está na religião errada. Ok? Então, se julgam atrasados esses espíritos de negros e dos índios, devo dizer que amanhã, na casa onde mora o meu aparelho, haverá uma mesa posta a toda e qualquer entidade que queira se manifestar. Toda e qualquer entidade. Independente daquilo que tenham sido em vida. Entende? No Kardec lá ortodoxo, Kardec da época lá mais elitista, você tinha que ter títulos para poder se manifestar. Então, na espiritismo de Umbanda, né, que era como era tratado, não, qualquer um pode se manifestar. Se você tem um conhecimento um pouco mais elevado, vamos colocar dessa forma, você transmite suas mensagens e a gente aprende através das suas mensagens. Se você quer se manifestar só, não sei, por razões diversas, mas você tem um conhecimento limitado, então vai ser também lhe ensinado. Por que não? Existem sessões de desobsessão que o espírito ele é de fato doutrinado, né? É conversado com o espírito, é explicado que ele não tem que fazer determinadas coisas, que ele tem que desapegar de determinadas coisas. Eu ensino isso. Entende? Então esse daí é o canto inferior esquerdo, seria a representação do caboclo das 7 encruzilhadas, e no canto superior direito aí seria o padre lá, o Gabriel Malagrida. Ok? Então, todos serão ouvidos. Com aqueles espíritos que sabem mais aprenderemos, aos que souberem menos ensinaremos. E a nenhum viraremos as costas, nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. Bem simples, né? Bem didático. Peço desculpas pelo barulho, é porque eu moro de frente com a avenida principal, então vocês podem escutar barulho de moto, de carro, de som, enfim. Peço desculpas antecipadamente. Então todos serão ouvidos, tá? Se o José pergunta ao caboclo: e qual nome darão a esta nova igreja? Responde o caboclo: ele não fala Umbanda, tá? Ele fala o nome da tenda, apesar de algumas transcrições do próprio Zélio falando
Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pá, pá, pá. Ó, ele fala assim, ó. Essa é a fita número 52, tá? Que foi gravado pela Lília Ribeiro, que era uma jornalista lá pro Boletim Macaia, tá? Fita número 52 e ele começa assim. É só para retratar esse conflito de informações também, tá? Então, queridos irmãos, ao meu lado está o Caboclo das Sete Encruzilhadas, para dizer a vocês que esta Umbanda tão querida de todos nós fez ontem 63 anos, que na Federação Kardecista do Estado do Rio, presidida por José de Souza, conhecido por Zeca, e rodeado por gente velha, homens de cabelos grisalhos, um enviado de Santo Agostinho chamou meu aparelho. Me chamou para sentar à sua cabeceira. Santo Agostinho, que era o nome do centro espírita lá, kardecista, né? Que a gente tratou aí. Trazia uma ordem. Fora jesuíta até aquele momento. Chamava-se Gabriel Malagrida. Daquele instante, ele ia criar a lei de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem manifestar, porque ele não estava de acordo com a Federação Kardecista, que não recebia pretos nem caboclos. Pois se o que existia no Brasil eram caboclos, eram nativos, se no Brasil, quem veio explorar o Brasil trouxe para trabalhar, para engrandecer este país, eram os pretos da costa da África, como é que uma federação espírita não recebia caboclo nem preto? Então disse o espírito, amanhã na casa do meu aparelho, na rua Floriano Peixoto, número 30, será inaugurada uma tenda espírita com o nome de Nossa Senhora da Piedade, que se chamará Tenda de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem trabalhar. Então, a gente vê que no próprio relato dele, e tem outros relatos também que são meio conflitantes, a gente encontra esse desencontro de fato de informações, tá? Qual o nome darão a esta nova igreja? Tenda Nossa Senhora da Piedade, pois da mesma forma como Maria amparou nos braços de seu filho querido, também serão amparados os que socorreram conosco. Pensa o irmão que alguém irá assistir o seu culto? Caboclo responde, cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Levarei daqui uma semente e vou plantá-la em Neves, né, lá o distrito, o município lá de São Gonçalo. Pessoal, uns falam São Gonçalo, outros falam Niterói, tá? Mas é do outro lado da ponte aí. Onde ela se transformará em árvore frondosa, que de fato foi o que acabou acontecendo. Então, no dia seguinte, na rua Floriano Peixoto, número 30, em Neves, bairro de São Gonçalo, às 20 horas do 16 de novembro de 1908, acompanhado por familiares de Zélio, curiosos e alguns membros da Federação Espírita de Niterói, manifestou-se o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então o pessoal foi lá conferir, né? Já que ele falou que iria aí, criar, fundar uma nova igreja, então eles foram conferir para ver se realmente ia ser algo extraordinário, né? Ou seria mais um mistificador aí, tentando se aproveitar da fé alheia. Deixa eu achar aqui a passagem. Atendeu a diversas pessoas doentes, perturbadas, que se disseram curadas. Há relatos, inclusive, que curou um paralítico. Nesta mesma noite determinou que? 2 pontos, tá? Então, tem um vídeo do Márcio Cainho, eu sempre comento sobre esse vídeo, lá do Umbanda Boa, no YouTube, que ele fala sobre por que do Zélio e do Caboclo não terem codificado a Umbanda. E ele traz um questionamento, né? Será que não foi codificado? Será mesmo? Aí ele traz essas características aqui como
uma possível codificação, que é uma codificação bem aberta, né? Que deixa possibilidade para que você, utilizando isso aqui, pratique a Umbanda de diversas vertentes diferentes, tá? Então determinou que a humildade visando a prática da caridade seria a característica principal do culto. Então, humildade visando a prática da caridade. Humildade. Então, terreiro não é passarela para irmão ficar competindo. Quem tem o penacho mais bonito, quem tem a roupa mais bonita, quem tem a maquiagem não sei o que, quem tem... Não, humildade. Visando o quê? A prática da caridade. Esse é o foco. Manifestação do Espírito para a prática da caridade. Que este teria como base o Evangelho cristão. A Umbanda é cristã. Logicamente, a forma como a Umbanda interpreta a figura do Cristo é completamente diferente do segmento católico, do segmento, né, evangélico, mas acredita, tá? Que os cânticos deveriam ser harmoniosos, sem o uso de atabaques ou palmas ritmadas. Nesse ponto aqui, a gente acredita que foi instituído isso aí para, na época, como muitas das legislações elas vinham amarradas no perturbação da ordem pública, e como a gente viu no livro lá do João do Rio, tinha muitas vertentes e casas que eram taxadas de fazer o mal ou de ter pacto com o capiroto lá, né? Então entende-se, eu pelo menos entendo assim, que o não uso foi justamente para desassociar, né, afastar similaridades, para que não fossem confundidos as coisas e para escapar também da perseguição estatal, tá? Que o uniforme utilizado pelos médiuns seria o branco, né? Todos de branco, né? O branco aí ele remete a várias coisas, né? A pureza, a asepsia, a reunião de todas as cores, e além do que, quando você coloca o indivíduo uniformizado, você acaba instituindo aquele primeiro item que ele fala lá, né? Da humildade, de estar todo mundo igual, tá todo mundo uniforme, de não ter doutores, de não ter... É todo mundo igual, com a mesma roupa, com... o foco ali é mediunidade em prol da caridade, tá? E que todos os atendimentos seriam gratuitos. Todos os atendimentos seriam gratuitos. Umbanda, todos os atendimentos seriam gratuitos. Ah, mas consulta todos os atendimentos seriam gratuitos. Ah, mas todos os atendimentos seriam gratuitos. Ah, mas todos os atendimentos seriam gratuitos. Isso aí foi o que deixou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, tá? Então, tarará, 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 tarará. Ó, citando nomes e datas com precisão extraordinária, Zélio de Moraes relata o que foram os primeiros anos de sua atividade mediúnica. Mediúnica. 10 anos depois, o Caboclo das Sete Encruzilhadas anunciou a segunda fase de sua missão, fundação de 7 templos de Umbanda, e nas reuniões doutrinárias que realizava às quintas-feiras, como eu falei, né, o conhecimento acabou sendo adquirido dessa forma. Indagações, palestras com as entidades, e os filhos ali que tinham conhecimento ali, eram alfabetizados, iam anotando aquilo ali e compilando até você criar uma identidade de culto, tá? Isso aqui é importante também a gente entender.
tá? Porque grande parcela da comunidade negra da época estava à margem da sociedade. Muitos não eram alfabetizados, né? Então, todo o conhecimento foi registrado, compilado, disseminado, né, por quem era alfabetizado. Muito foi perdido em termos de tradição oral porque não conseguiram de fato registrar isso em papiros, tá? Nas reuniões doutrinárias que realizava às quintas-feiras, foi destacando os médios que assumiriam a direção das novas tendas. Aí aqui ele vem falando, né, sobre as tendas e tal. Na época, prossegue Zélio, imperava a feitiçaria, trabalhava-se muito para o mal, através de objetos materiais, aves e animais sacrificados, tudo a preços elevadíssimos. Para combater esses trabalhos de magia negativa, o caboclo trouxe outra entidade, o Orixá Malê, que destruía esses malefícios e curava obsedados, né? Reza a lenda aí que o Orixá Malê, que não tem nada a ver com o Orixá na cosmogonia Nago-Yorubá, era um guia, né, manifestante que vinha aí na linha de Ogum. E associei isso principalmente aos trabalhos que ele fazia de desmanche de magia negativa, tá? Então, na mesma noite do dia 16 de novembro, né, quando o caboclo se manifestou lá na casa do Zélio, o preto velho pai Antônio também se manifestou, né? Então o caboclo avisou que queria dar passagem para outra entidade que desejava se manifestar. Assim, pela primeira vez, pai Antônio apresentava-se no culto. Com a postura um pouco curvada e parecendo um pouco à vontade com a presença de tanta gente, o preto velho recusou-se a sentar na mesa e disse: Nego não senta não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco e nego deve a respeitar. Não carece preocupar não. Nego fica no toco, que é lugar de nego. Perguntado se tinha saudade de alguma coisa aqui na terra, o preto velho respondeu: Minha cachimba. Nego que é o pito que deixou no toco. Manda a moleque buscar. Foi apresentado assim no culto, né? Na Umbanda instituída, a primeira ferramenta de trabalho, que seria o cachimbo, né? Foi pai Antônio também a primeira entidade dentro dessa vertente disseminada pelo Zélio a solicitar um fio de contas, que é conhecido como Guia dos Pretos ou Guia de Pai Antônio, que é utilizado até hoje lá na TENSP, tá? Eu passei errado aqui. Então a forma como a religião foi anunciada deve sempre despertar reflexão sobre o que ela se tornou e como ela é praticada hoje. É o que eu sempre falo, você tem que entender como a religião ela se portava na época, como ela era analisada na época, como que os seus adeptos trabalhavam a visão que eles tinham do que seria a manifestação do Espírito para a prática da caridade e como é hoje. Você analisar um bando daquela época com a de hoje é muito fácil, porque hoje você tem recurso, você tem internet, você tem livro, você tem liberdade de criação, produção, disseminação. Igual eu estou fazendo aqui um vídeo aqui, ó, é liberdade, eu posso pegar, filmar, jogar, né, publicar e acabou. Eles não tinham esse acesso, essa facilidade na época. Isso sempre tem que ficar claro. Em nenhum momento foi dito que o culto aos orixás seria o foco da religião. Então, muito se briga por causa disso aí, porque até algumas pessoas clamando prioridade sobre os orixás. Ah, esse orixá não é da Umbanda, esse orixá é do Candomblé, esse orixá não é... Não, gente, orixá é da natureza. O orixá ele é de Olodumare, né, de Deus. Nenhum segmento religioso tem propriedade sobre o orixá. O que tem que se entender é que a Umbanda e o Candomblé cultuam orixás de maneira diferente. Cultuam orixás de maneira diferente. E assim como o Candomblé ele né, exige o respeito, quer o respeito, a Umbanda da mesma forma. Você não precisa aprovar a forma como a Umbanda cultua o orixá, mas você tem que respeitar.
né? Existem diversos grupos aí de Facebook, WhatsApp, do que eles chamam de fervo aí, né? Que fica um monte de gente criticando o culto dos outros, falando mal dos outros, achando que o orixá, você tá com o orixá na tua cabeça, achando que o orixá tá vendo você fazer aquilo ali, tá aprovando, tá achando bonito. Não é possível. Não é assim que funciona, tá? Então, o culto ao orixá não é o foco da religião. Se eu quiser instituir uma umbanda sem culto ao orixá, só com a manifestação do espírito para a prática da caridade, o caboclo, o preto velho, eu posso? Posso. Ah, mas eu tenho que dar um pai de cabeça, uma mãe de cabeça, um... Se a tua vertente não trabalhar assim, você não precisa. A tua vertente não trabalha com orixá, ela trabalha só com os guias que se manifestam através da mediunidade. Então os fios de conta vão estar relacionados às entidades manifestantes. Ponto. E tem que se respeitar isso aí. Às vezes eu vejo a pessoa criticando um dirigente X pela forma como ela cultua um orixá e a vida da pessoa tá cheia de problema, né, cara? A vida da pessoa tá cheia de... O que eu quero falar que eu não posso, né? Tá uma... E a vida da pessoa que tá lá cultuando o orixá da forma como ela aprendeu, como ela gosta, como ela se conecta, como ela... A vida tá prosperando, tá com uma família bacana, tá com as finanças em dia, tá tudo dando certo, sabe? E a pessoa tá lá criticando. Cara, cada um tem a sua vida e vive a sua vida da forma como achar conveniente. Ponto. Ok? Então, orixás podem sim ser cultuados, podem sim ser incorporados. Orixá não é propriedade de nenhum segmento religioso, tá? E o foco da Umbanda nunca foi, nem nunca será, o culto aos orixás. Isso aí, para quem acredita, né, na Umbanda vinda anunciada através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, tá? Se você tem outra vertente de Umbanda, ok, também é o seu pensamento, eu respeito e vida que segue. Na minha vida ou na forma como eu cultuo o meu sagrado, nada vai ser alterado, tá? Em nenhum momento a ritualística, obrigações, iniciações foram o foco da religião. Então tem um monte de papo obrigação aí que falou que tem obrigação, a pessoa já fica logo, né, desesperada. E não, também não é o foco. Existem terreiros que não têm obrigação ritualística, né? Que a hierarquia ou os passos ali dentro, né? A pessoa vai ascendendo conforme observação do dirigente e indicação do guia-chefe. Ó, aquele filho está com a mediunidade desenvolvida tal, e ele pode passar agora para a linha de passes, né? Agora ele vai trabalhar com passe. Ó, ele está desenvolvendo e tal, agora ele vai para a linha de consulta, vai trabalhar com as consultas e tal. Sem fazer santo, sem dar prato para ninguém, sem nenhuma obrigação, sem nenhuma ritualística. E é a forma como aquela casa trabalha, e também não tem problema nenhum, tá? Não vamos confundir as coisas aqui. O foco foi, é e sempre será a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Ponto. Ó, deixei até em caixa alta para não ficar dúvida. Tinha que ter colocado em negrito. Para não deixar... Desculpa, para não restar dúvidas. Com quem sabe mais, aprenderemos. Aos que sabem, né, menos, ensinaremos. Independente do que tenham sido em existências anteriores. Em existências anteriores. Tá? Deixa eu achar um texto aqui desse trabalho do Padre Juruá.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele fala sobre... Não, é isso não. Lília Ribeiro. Tem um monte de coisa aqui. Eles são 3 caboclos, caboclos de Jacutá. Então tá aqui, ó. O texto é... É o verdadeiro local da primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, tá? Então, embora não seja um consenso entre os umbandistas, a maioria considera o dia 15 de novembro de 1908 data da primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas no Zélio Fernandino de Moraes, como sendo a fundação da Umbanda. Embora a menção histórica mais antiga desse fato seja de 1948, né, uma foto tirada nesse ano no Centro Espírita Caminheiros da Verdade, na sessão comemorativa de 40 anos da Umbanda, os relatos mais popularizados sobre as primeiras manifestações do Caboclo das Sete Encruzilhadas foram compilados no início da década de 70 de forma independente por 2 jornalistas. Então, Ronaldo Linares, né, que a gente já abordou um pouco do Ronaldo Linares, e a Lília Ribeiro, que a gente vai falar um pouquinho da Lília Ribeiro aí posteriormente, tá? Em ambas as histórias, obtidas através de entrevistas com o próprio Zélio de Moraes, podemos ler que a primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas naquele médium teria ocorrido em uma sessão realizada na Federação Espírita de Niterói, cujo nome verdadeiro era Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1908. Buscando encontrar registros históricos que comprovassem a veracidade do fato relatado por Zélio de Moraes, o médium Márcio Petersen Bamberg, também conhecido como Mestre Tachamara, entrou em contato com o Instituto Bezerra de Menezes, nome atual da antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e foi informado que, no livro de atas número 1 da Federação, não constava nenhuma sessão realizada naquele dia. Um renomado pesquisador de história umbandista, o médium José Henrique Mota de Oliveira, também conhecido como Mestre Araxacamá, chegou a lamentar, na página 94 de sua obra Das Macumbas à Umbanda, que se o fato realmente tivesse ocorrido, poderia não ter sido na Federação de Niterói, mas em algum centro espírita filiado a ela, cujo nome teria se perdido ao longo da tradição oral. Embora não tenha como comprovar com registros históricos, o nome do centro espírita onde teria ocorrido a primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas não se perdeu. O nome dele é Grupo Espírita Santo Agostinho. E como cheguei a esse nome? Tentarei resumir a história para vocês. A primeira ideia veio do próprio médium Márcio, naquele mesmo contato com o Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Ele foi informado que a Federação Espírita de Niterói não possuía sede própria em 15 de novembro de 1908, ocupando uma sala na Rua da Conceição, número 33, no centro de Niterói, então capital do estado do Rio de Janeiro. Nas diversas vezes em que li essa informação, nunca me chamou a atenção o fato da Federação não possuir sede própria. O estalo para isso veio quando eu li o livro No Mundo dos Espíritos, do Léo de Souza. Lá, em sua página 368,
Leal de Souza nos diz que a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro era filha do grupo São João Batista e abrigava nas salas de sua sede, além deste grupo, mais 2 centros espíritas, isso em 1924. Quando eu li essa informação, pensei na hora, se a Federação abrigava centros espíritas em suas dependências em 1924, será que a sala que ela ocupava em 1908 não era uma sala da sede do Grupo São João Batista, centro que lhe havia dado origem? Indaga o escritor aqui. Com essa ideia na cabeça, entrei em contato com o próprio Instituto Bezerra de Menezes, buscando comprovar a veracidade dessa informação de Leal de Souza. Para minha surpresa, descobri que a sala que a Federação usava como sede em 1908 não pertencia ao Grupo São João Batista, e sim ao Grupo Espírita Santo Agostinho. Neste mesmo contato, fui informado que ambos, Grupo São João Batista e Grupo Espírita Santo Agostinho, eram 2 dos centros fundadores da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, em 30 de junho de 1907. Isso quer dizer, um ano antes da anunciação, praticamente. E que, dessa data até algum momento da década de 1910, a federação funcionara na sede do Grupo Espírita Santo Agostinho, na Rua da Conceição, número 33, no centro de Niterói. Assim sendo, quando Zélio foi levado à Federação Espírita de Niterói em 15 de novembro de 1908, ele, na verdade, foi conduzido à sede do Grupo Espírita Santo Agostinho, local onde funcionava a federação. Talvez nunca saibamos qual era a instituição que realizava a sessão naquele dia, mas muito provavelmente não era a federação, e sim o Grupo Espírita Santo Agostinho. Texto de Renato Guimarães, Então, como o senhor Renato dissertou acima sobre a possível manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas ter se dado em um grupo espírita que cedeu seu espaço para o funcionamento da federação, encontramos outra versão dos fatos que disponibilizamos abaixo. Aqui ele dá outra versão, como eu falo sempre nos vídeos, são diversas as versões, elas têm muitos pontos em comum, embora em alguns momentos elas sejam um tanto quanto conflitantes, tá? Então cabe também uma outra reflexão. Aos que sabem menos, ensinaremos. Pode-se, com essa afirmativa, compreender que os espíritos manifestantes não sabem tudo, já que possuem diversos graus de evolução e saber. Então quem já tem alguma familiaridade aí com a doutrina espírita vai saber, vai entender que o Kardec, quando ele faz a codificação, os espíritos passam para ele que existe uma escala evolutiva, não são todos iguais, nem em evolução, nem em saber, nem em luz, existem graus, Existem diferentes graus de espírito e existem diferentes mundos, que vão abrigar os espíritos de acordo com a lei da afinidade, tá? Então, muitas das vezes, hoje não por causa da informação, mas existia um consenso que o médium não precisava estudar porque o espírito manifestante sabe tudo, já compreende tudo, e não é assim que funciona. Logicamente, a gente entende que para que o espírito ele assuma um posicionamento de mentor ou de guia, ele tenha que ser teoricamente mais evoluído, do que o médium, pelo qual ele se manifesta, ou no mínimo está na mesma faixa vibratória, para poder ter de fato essa conexão. Mas existe sim essa questão do evolução dos espíritos através aquisição de conhecimento, estudo, prática da caridade. Eles vão evoluindo assim como a gente também vai evoluindo, E outro ponto também que deve ser levado em consideração quando a gente fala de graus de espíritos, é que a gente sabe que existe um trabalho em conjunto, A gente, lá no outro curso lá de extensão online, lá a gente abordou um pouco mais. Aqui o foco não é esse, o foco é a história de fato.
mas a gente sabe que existe, quando o espírito se manifesta através da matéria do médium, existe uma combinação de energias e de conhecimentos e de saberes. Então, o médium também agrega conhecimento ao guia que se manifesta através dele. A gente aprende com eles, eles aprendem com a gente, tá? É uma troca, sempre é uma troca. Então, o caboclo revela durante sua manifestação no centro espírita que possui mais de uma encarnação ao longo de sua existência, sendo uma delas como padre. Então, ele opta por aquilo, né? Por manifestar-se como caboclo. Como eu falei anteriormente, não é uma imposição. Então, isso aí já desperta, já acende uma luz para o conhecimento que a gente tem de roupagem fluídica. O espírito ele não tem forma definida, ele pode moldar-se de acordo com a sua vontade e a sua necessidade. E no próprio livro dos Espíritos fala que o espírito, inclusive, não tem sexo. Não tem sexo. E no livro dos Espíritos é bem claro, né? Deixa isso bem claro. Então, você pode vir numa existência como um homem e na outra como mulher, dependendo do tipo de provas e experiências que você necessita passar naquela existência. Então, algumas guerrinhas, algumas politizações dentro do movimento, de botar essa guia empoderada, não sei o que não faz o menor sentido, porque ela assume aquela forma de cabocla ou de pombagira porque ela quer mas se ela instalar e quiser transfigurar-se e se transformar num Exu, aquele espírito pode fazer, pô. Então algumas guerras, algumas politizações dentro do movimento, para mim, pelo menos, não fazem o menor sentido, tá? Respeito as opiniões aí, mas para mim não... Enfim. Dessa forma, compreenderemos o conceito de roupagem fluídica e muitos romances mediúnicos, a gente vai ver isso aí também, tá? Os espíritos que assumem formas para poder descer a planos inferiores e impor respeito ou amedrontar obsessores ou espíritos trevosos, né? Ou fazer resgate em planos inferiores, assumem determinadas formas, tá? Isso aí é normal. Então o espírito escolheu manifestar-se como caboclo. Diz Alexandre Comino, então, apresentar-se como caboclo ou preto velho é, antes de mais nada, uma opção e não necessariamente o apego ou a imposição a uma certa vida marcada no espírito do comunicante. Então muitos podem falar assim, ele está atrasado ou ele está se prendendo à matéria ainda, alguns costumes, Não, é um arquétipo. Ele decidiu adotar aquele arquétipo. Ele se afiniza com aquele arquétipo. O trabalho que ele desenvolve através daquele arquétipo, ele consegue potencializar as suas ações. Ou, né, consegue se afinizar de uma melhor maneira com o médium através do qual se manifesta. Então é uma escolha, não é uma imposição. Por isso que existem muitos pretos velhos que não foram nem pretos nem velhos em existências anteriores. Eles escolheram dar voz àquela característica, aquele arquétipo específico, tá? Então chegamos aí à conclusão. A anunciação é um marco, pois dá início a todo um processo que inicia com Zélio, mas que não se encerra nele, né? E não encerra nele seu significado. A religião é viva, sua capacidade de adaptação e sobrevivência, né? A inexistência de um sumo sacerdote ou um papa da Umbanda determinando o que era ou não a Umbanda manifesta foi determinante para que ela se expandisse no território nacional e internacional. Por que foi determinante? Porque os opositores não sabiam o que atacar. Não sabiam o que atacar. Se você tivesse uma fórmula do bolo toda quadradinha, eu ia falar, roupa, isso aqui é Umbanda. Pode acabar, pode quebrar tudo.
Então ele não tinha isso. Ele chegava num terreiro, era de uma forma. Chegava no outro terreiro, era de outro. Chegava num, tinha o santo católico lá no Gongate. Chegava no outro, não tinha nada. Chegava uma guia de uma guia da outra. Essa descentralização ritualística e doutrinária foi extremamente importante para que a religião sobrevivesse. Tá? Isso tem que ser considerado, né? Contagiando as pessoas com sua forma particular de culto ao sagrado. Quem for curioso aí pesquisar na internet, vai ver que, como já citei diversas vezes, vou continuar citando, a gente tem Umbanda no mundo todo. A árvore frondosa de fato se expandiu, né? Cresceu e tá no mundo todo, entende? Então, essa data é um marco, né, na religião, e tanto o é que a data da fundação é considerada o dia da Umbanda no Brasil. E os seus anos, né, de referência são considerados a partir do advento caboclo das sete encruzilhadas. Ok? Entendemos sim que a Umbanda ela agrega elementos de outras matrizes religiosas. Entendemos sim que diversas práticas que vemos na Umbanda são provenientes de outras formas de culto, de outras tradições religiosas, mas a Umbanda, constituída da forma como o é hoje, né, começou no início do século XX, ok? Entendemos, respeitamos posicionamentos contrários, mas é o que é. Salve, salve, vamos lá.